Salve, salve, Derivando 10, beleza? Tudo certo com vocês? Cara, então, a gente tá gravando isso aqui num domingo. O BMAP foi ontem, no sábado, segunda fase do BMAP. Tanto eu quanto o Boneto fomos lá fazer a prova. E, cara, vai sair, se já não saiu, um vídeo em que a gente comenta sobre o que a gente achou da prova, o nível da prova, as questões e tudo mais. Sobre a nossa resenha mesmo sobre a prova. E, cara, assim, foi uma prova muito interessante. E aqui a gente vai discutir e resolver as 6 questões do nível 3, beleza? E se vocês quiserem, se vocês pedirem muito aí, a gente vai resolver também as questões do nível 1 e 2, beleza? Mas a gente vai focar aqui, sobretudo nas questões do nível 3. Começando então pela questão de número 1, beleza? Vamos aí para o enunciado. Se você está curtindo essa resolução, deixa o like aí e se inscreve no canal, beleza? Fazendo a leitura aqui então, a gente tem um tabuleiro 3x20, foi preenchido com os números de 1 a 60, sendo que cada linha foi preenchida da esquerda para a direita, com os números em ordem crescente. A primeira linha foi preenchida com os números de 1 a 20, a segunda com os números de 21 a 40 e a terceira linha com os números de 41 a 60. Cada uma das figuras abaixo mostra um pedaço desse tabuleiro. Então vamos lá. Aqui, começando pela questão A, que geralmente a questão A de todas as questões do BMAP são a mais fácil, né? Aí a B, a C já vai aumentando mais a dificuldade. E essa A aqui realmente era bem tranquila, né? Aqui a gente tem o 17 e ele quer o valor do X aqui embaixo. Beleza? Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Logo de princípio, a gente percebe o quê? Como que tá... Vou desenhar aqui para vocês, ó, como que tá lá o comecinho do tabuleiro. Como que ele tá lá? Ele diz que na primeira linha, ele preenche do 1 ao 20, a segunda linha... Deixa eu dividir aqui, ó. A segunda linha ele preenche do 21 ao 40 e a terceira linha do 41 a 60, não é? Então aqui, ó, ele começa lá. 1, 2, 3 e vai. Na segunda linha ele vai começar do 21, 22, 23 e a última linha ele vai começar 41, 42, 43. E cara, você percebe logo de cara que de uma linha para outra, logo abaixo, a gente está somando quantas unidades? 20, né? Aqui, ó, do 1 para o 21 ele soma 20 unidades, do 21 para o 41, 20 unidades. Ah, tá. Do 2 para o 22 soma 20 unidades, do 22 para o 42, 20 unidades, né? Logo, a gente tem aí uma simetria. Do 3 para o 23, 20, você já entendeu, né? Então, de uma casa logo acima, a casa da linha de baixo vai ser sempre 20 unidades a mais. Ah, beleza. Então, deixa eu só apagar isso aqui. Cara, então, aqui é 17, certo? Aqui embaixo vai ser quanto? 17 mais 20. Aqui embaixo vai ser 37. Aqui, nessa casa aqui, vai ser quanto? 37 mais 20, ou seja, 57. Ah, beleza. E aqui? Aqui é mais simples ainda, né? Tá na mesma linha. E uma sucedendo a outra, antecedendo a outra. Então a gente vai subtrair uma unidade para voltar, ou somar uma unidade para ir para frente. No caso, o x está para trás aqui, né? Para esquerda, no caso. Então aqui vai ser 56. E logo, o x é igual a 55. Beleza? X igual a 55. Bem tranquilo essa, né? Geralmente as questões As são mais para você entender o que está se passando ali no problema. Mas vamos lá, vamos para B agora. Na B ele afirma o seguinte. Os números y, tá aqui, z e w, na figura a seguir, são divisíveis por um mesmo número natural d, maior do que 1. Qual é o valor de d? Tá, então basicamente vamos transformar em uma linguagem matemática o que está trazendo nesse enunciado aqui, o que está escrito aqui, né? Tanto y, quanto z, quanto w, divididos por esse número d, vai resultar em um valor inteiro. É isso que significa ser divisível, tá certo? Então, beleza. Então, vamos dizer que o y dividido por d resulta em um número inteiro n. Um número qualquer. Beleza? Por exemplo, vamos supor que o y é 15 e o d
5, sei lá. Nesse caso o n seria 3, entendeu? Uma divisão simples em que o y é divisível por d e resulta em um número n. Beleza? Só que a gente vai continuar usando aquela mesma relação que a gente achou no item A, de que essa casa logo abaixo está mais 20 unidades, a casa logo à direita está a 1 unidade. Então, bicho, deixa eu mudar a borracha aqui. Então, bicho, o que a gente pode escrever aqui? A gente pode, você concorda comigo que a gente pode escrever todo mundo em função de y? Ou sei lá, todo mundo em função de w? A gente pode escrever tudo em função de uma variável só, porque todas têm essa relação de unidades dentro do tabuleiro. Então aqui, ó, se aqui é y, aqui embaixo vai ser o quê? Y mais 20. Logo, o z é igual a y mais 21. Beleza? Tá entendido? Aqui, essa casa aqui embaixo vai ser y mais 40. Logo, essa aqui vai ser y mais 40 menos 1, ou seja, y mais 39, y mais 38, y mais 37, y mais 36 e y mais 35 ali. Então, w é y mais 35. Né? Ou seja, ele é y mais 40 voltando 5 unidades. Y mais 40 menos 5. Certo? Então a gente tem aí, ó, a gente tem todo mundo em função de y, beleza? Então o que a gente poderia fazer? Trocar aqui, ó. Trocar o z por y mais 21 e trocar o w por y mais 35. Y mais 35, beleza? Entendido? Então, beleza. Y sobre d resulta em um número n, né? Isso a gente que criou aqui. Supondo que ele seja divisível, como o enunciado diz. Só que ele fala que tanto o y quanto o w, tanto o y quanto o z, quanto o w, são divisíveis por esse número d. Então a gente pode afirmar também que y mais 21 sobre d resulta em um número inteiro, não necessariamente esse n. Beleza? Até porque y mais 21 não é igual a y, né? É óbvio, y mais 21 é diferente de y. Então isso aqui, mas como que a gente pode reescrever isso aqui? Olha que interessante. É uma soma de frações. Então y sobre d mais 21 sobre d. Ah, tá. Só que quem que é y sobre d? Y sobre d é o próprio n. Então n mais 21 sobre d. Legal? Então aqui a gente tem o seguinte. A gente tem que isso aqui, esse número aqui inteiro, tem que ser um número inteiro. Esse número aqui todo tem que ser um número inteiro. Por quê? Y mais 21 é um número inteiro e a gente está afirmando que o d é um inteiro que divide o y mais 21. Beleza? Então a gente tem que isso aqui é um número inteiro. O n já é um inteiro e para o 21 sobre d ser também um número inteiro, que valores que o d pode assumir? É isso mesmo, vamos fazer aí, ó, vamos listar as possibilidades, né? O d pode ser 1, olha, mas calma lá. Ele afirma no enunciado que ele tem que ser maior que 1. Então a gente já exclui a possibilidade dele ser 1. Ele pode ser 3, né? 3 divide 21. Ele pode ser 7, né? E ele pode ser também o próprio 21. Beleza? Essas são as possibilidades. Só que como que a gente exclui duas dessas possibilidades e chega em uma possibilidade só? Com o w aqui, né? Usando o w a nosso favor. Então a gente tem também que o y mais 35 sobre d também resulta em um número inteiro. Então a gente pode quebrar essa fração aqui, essa soma de fração, em y mais d sobre mais 35 sobre d também. E o y sobre d a gente conhece, que a gente chamou de n lá em cima. Então isso aqui é igual a n mais 35 sobre d. De novo, a gente vai ter que isso aqui tem que ser um número inteiro, beleza? O n já é inteiro. Para esse cara ser inteiro, quais valores o d pode assumir? O d, nesse caso, pode ser 1, não pode, porque tem que ser maior que 1. Pode ser 3. Não, 3 não pode ser 3. A soma aqui dá 8, né? Pode ser 5, 7 e o próprio 35, beleza? Só que, ele fala que o d é válido para os três números.
Qual aqui que é comum para esses dois números aqui, né? Tanto para o Z quanto para o W. Só o 7, né? O 35 não está ali em cima, nem o 21 está nos dois, nem o 3 está nos dois, nem o 5 está nos dois. Logo a gente chega que o D tem que ser igual a 7, beleza? Não era difícil também, né? Bem tranquilo, tinha questões bem mais difíceis nessa prova, mas era uma ideia bem legal aqui, bicho. Vamos para C, então. Último item dessa questão. Quais são os possíveis valores de Y no item anterior, certo? Então a gente tem o seguinte, o Y ele é divisível por D, certo? Então o Y, só que a gente sabe que o Y é divisível por D, só que a gente sabe que o D é 7 agora. Agora a gente descobriu que o D é 7. E o que a gente estava chamando o que a gente estava chamando o resultado desse quociente no item anterior? N, né? Vamos continuar mantendo essa variável aqui então. Então a gente sabe que o y sobre 7 resulta nesse número inteiro n, beleza? Então o y, ele é 7 vezes n. Ah, tá. Então o y, a gente sabe que o y é um múltiplo de 7. Tá, só que quais são os múltiplos de 7? Faz aí a tabelinha rapidão. Ó, 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. Beleza? Só que quais desses aqui... E vai indo, né? Vai embora aqui e tal. Só que quais desses aqui são possíveis valores por y? Bicho, é o seguinte. Ele não falou lá no começo da questão que ele preenche aqui a primeira linha de 1 até 20 lá na ponta? Então, bicho, o y com certeza tem que ser menor ou igual a 20 para essa regra continuar valendo. E quais múltiplos de 7 que são menores do que 20? Apenas o 14 e o 7, beleza? Então o y vai poder ser ou 7 ou y igual a 14, tá certo? Esses são os possíveis valores para y. Cara, então é isso. Questão aí bem legal, né? 7 ou 14, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Não se esquecem, deixa o like no vídeo. Se você curtiu, se inscreve no canal. E não se esquece de seguir lá a gente no Instagram, no TikTok, beleza? E se inscrever aqui no YouTube também. Valeu, Derivando Ideias. Até mais. Boa.